O câncer de pescoço tem registrado aumento preocupante no Ceará, especialmente entre homens com mais de 40 anos. A doença, que engloba tumores na laringe, faringe e na região cervical, está fortemente associada ao tabagismo, consumo de álcool e infecção pelo vírus HPV. Segundo especialistas, a detecção precoce é fundamental para o sucesso do tratamento, mas muitos pacientes só buscam ajuda nos estágios mais avançados. No estado, campanhas de Julho Verde têm reforçado a importância da prevenção e do diagnóstico rápido. Sobre esse assunto, o jornal Alerta Geral recebe agora o cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto do Câncer do Ceará e do Hospital São Raimundo, Ricardo Lincoln. Nessa conversa, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Bom dia, jornalista Luzenor de Oliveira. Olá, ouvinte internauta. Olá, Marcos Surlan. Bom dia. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Os números geram muita preocupação nessa área de registros de casos de câncer de pescoço e de laringe. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. Bom dia. Bom dia. Sim. O câncer de cabeça e pescoço, hoje o Julho Verde é uma campanha encabeçada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, com a finalidade justamente de alertar o diagnóstico precoce. Porque o câncer, de um modo geral, não só de cabeça e pescoço, o importante é a prevenção, evitar os fatores de risco que levem ao desenvolvimento do câncer e, quando diagnosticado, diagnosticar precocemente. Porque o tratamento depende muito do resultado da sobrevida, um resultado melhor, do diagnóstico precoce. Todos os cânceres estão em estadiamento de 1 a 4. Então, quando é diagnosticado precocemente o estádio 1, o resultado de cura é muito maior, e quanto mais avançado o estádio 4, o resultado de cura é muito pequeno. Isso são todos os tumores, não só o da cabeça e pescoço. Há um destaque para o crescimento dos casos de câncer de cabeça e pescoço. O que está por trás, doutor Ricardo, desse aumento específico desse tipo de câncer? No sexo feminino, na mulher, o câncer mais comum da área da cabeça e pescoço é o tireoide. Hoje é o 5º câncer mais comum na mulher. O câncer de tireoide não tem um fator de risco definido, certo? É muito mais frequente na mulher, é um câncer que se caracteriza por um prognóstico muito bom, certo? E geralmente o câncer de tireoide e os nó de tireoide geralmente são assintomáticos. O paciente aparece com nó na tireoide, geralmente não sente dor, não sente nenhuma dificuldade para engolir. Geralmente a inspeção, ela nota o nódulo e quando vai fazer a punção dá um tumor. O câncer mais comum da área da cabeça e pescoço é o câncer de boca, de cavidade oral. Ele, entre os 10, ele é o 7º mais comum no país. E é diferente por quê? Porque ele tem fatores de riscos definidos. 90% dos pacientes do sexo masculino que apresentam câncer de cavidade oral, de boca, são tabagistas e etilistas. Então, o cigarro e o álcool é o principal fator de risco, tanto para câncer de boca, como para câncer de laringe, câncer de faringe, que é a garganta, câncer de esôfago, o cigarro e o álcool. Hoje, o que apareceu recentemente, há cerca de aproximadamente 20 anos, é que para o câncer de garganta, de orofaringe, o HPV, que é um vírus, a infecção por HPV, hoje é um fator definido também como um fator de risco, certo? O contato sexual. Tanto que hoje, ele no primeiro mundo, como nos Estados Unidos, ele já está transpondo a causa, o cigarro e álcool. Hoje, no primeiro mundo, quem tem câncer de orofaringe de garganta, geralmente são pacientes contaminados por HPV. E tem uma diferença para o fator de risco cigarro e álcool. Os pacientes que desenvolvem câncer de cabeça e pescoço, de boca, de garganta, de laringe, de faringe, quando é o fator de risco cigarro e álcool, geralmente tem que ter um efeito cumulativo do risco. Não é você fumar 3, 5 anos. Geralmente a pessoa que fumou 30, 40 anos, e a faixa etária geralmente é a partir da 5ª década, devido ter fumado e bebido muito. O HPV não. O HPV, a contaminação não precisa o tempo todo. Caracteriza por uma faixa etária menor, paciente de 30, 40 anos já com câncer de garganta, nunca fumaram, beberam, e o fator de risco é o HPV. Então é um fator de risco novo, o HPV, para esses tumores da cabeça e pescoço.
Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto do Câncer do Ceará e do Hospital São Raimundo, Ricardo Lincoln. Também conosco aqui, doutor Ricardo, o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luziano. Bom dia, doutor Ricardo. Eu quero aproveitar, já que o senhor falou exatamente desse recente, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, do crescimento dos casos de câncer no pescoço, por exemplo, provocado pelo HPV. Aí eu pergunto, doutor Ricardo, hoje, por exemplo, o foco maior na prevenção, por exemplo, ao HPV é em meninos e adolescentes. Mas o adulto, dá para ele se proteger ainda, por exemplo, tomando a vacina do HPV? Ou ela já não tem tanto efeito assim, como se aplica hoje, por exemplo, nos adolescentes e nas crianças? O ideal é vacinar justamente no começo da adolescência, porque depois de adulto a eficácia da vacina diminui, porque o paciente já estava contaminado, tá entendendo? E o que você falou sobre, na verdade, é um fator de risco novo, mas não que apareceu novo, é porque não se sabia. Antes se relacionava tudo a cigarro e álcool, certo? E a gente sabia que 10 a 20% dos casos, os pacientes chegavam nos consultórios com esse tipo de câncer e diziam, não, doutor, nunca fumei, nunca bebeu. E não sabia por quê. Depois, com os estudos de biópsia, analisando, começaram a identificar essa relação com HPV. Então, na verdade, isso é antigo. Isso foi relacionado e descoberto há cerca de 15, 20 anos, mas é mais antigo. Isso aí, na verdade, devia existir há muito tempo. Pois não, Luziano. É porque eu queria fazer uma pergunta aqui que me surgiu uma curiosidade após essa sua pergunta e a resposta do doutor Ricardo, para questionar o seguinte, doutor Ricardo, aqui no Ceará, qual o perfil desse tipo de câncer de pescoço e garganta? Quais são os fatores que dão origem aqui no Ceará? Por exemplo, tem uma incidência do caso de câncer ou dos casos de câncer em relação ao HPV? Mais ao alcoolismo, mais ao tabagismo? Dá para definir esse perfil pelo histórico do acompanhamento que o senhor tem no Instituto do Câncer? Dá. Aqui não no Ceará, como no Brasil, de um modo geral, o fator de risco predominante ainda é cigarro e álcool. Por quê? Porque nós somos ainda um país pobre, aqui no Ceará um país pobre, e ainda o vício cigarro e álcool é grande. Então, o fator de risco predominante ainda é cigarro e álcool, certo? No primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, o HPV hoje é o principal fator de risco. E o pessoal lá tem um padrão social melhor, certo? E o fator de risco é mais o HPV é porque eles não fumam, não bebem muito. Aqui, devido ao problema social, o etilismo é uma coisa seríssima. Todos nós sabemos, no interior, é uma coisa séria. Então, o fator predominante aqui ainda é cigarro e álcool. Pois não, Beto? Não, doutor, eu queria perguntar também para o senhor o seguinte, em relação especificamente ao tratamento na rede pública dos casos de câncer e garganta. Como é que nós estamos hoje aqui no estado do Ceará? O senhor atende aí, por exemplo, no INCA. O SUS tem uma rede hoje mais forte, digamos assim, mais capacitada, qualificada para fazer esses atendimentos? No caso dos casos de câncer de garganta e pescoço? De cabeça e pescoço, perdão? Sim, o atendimento do SUS aqui melhorou muito. Melhorou muito. Tinha um gargalho do acesso, o paciente do interior, a dificuldade. O paciente tem vários tipos de dificuldades, né? É problema social, às vezes é problema de transporte, não consegue vir, problema econômico, quando chega aqui não tem onde ficar. Mas, na verdade, melhorou muito o atendimento. Melhorou muito a assistência. Ô, Ricardo, e outra coisa, nesse caso, um paciente que faz a detecção precoce de algum tipo de câncer na cabeça ou no pescoço, as chances de cura são altas? O câncer não só de cabeça e pescoço, como o câncer de um modo geral, pode ser mama, estômago, o prognóstico, que a gente chama a sobrevida, depende do estadiamento. O paciente, quando chega com câncer, ele tem que ser estadiado. Esse estadiamento vai de 1 a 4. O 1 é o estadiamento inicial. O 4 é o mais avançado. Por isso a importância, além da prevenção e evitar o câncer, do diagnóstico precoce. Então, vou dar um exemplo para você, um paciente com tumor de língua. Se o paciente chega com a lesão abaixo de 2 centímetros, que é um T1, estatisticamente a incidência de cura chega a 90%. Se ele chega com uma lesão grande de 6 centímetros dentro da boca, invadindo outras estruturas, que é o estadiamento chamado T4, essa incidência de cura do tratamento, independente do tratamento que faça, cirurgia, quimioterapia, cai para 25%. Isso não é só o câncer cabeça-pescoço, é os cânceres de modo geral. O câncer, quando a gente vai tratar, a gente tem que estadiar a lesão, certo? Além de fazer a biópsia, a gente tem que fazer exame de imagem para saber se ele está inicial ou avançado. Entendi. Isso vai impactar... Estatisticamente, no Ceará,
Quem acaba sendo, digamos assim, mais vítima desses tipos de cânceres de cabeça e pescoço? É o homem ou é a mulher? Não, o homem. O homem. Por quê? Os cânceres, principalmente os mais agressivos, como de boca, laringe, faringe, é o homem, porque o homem ele tem um hábito de fumar e beber mais. A mulher, ela é mais comum no câncer de cabeça e pescoço, tireoide. Tireoide é mais comum na mulher. É o quinto hoje o câncer mais comum na mulher, é o tireoide. Só que o tireoide é um tumor com prognóstico muito bom, excelente. Já no homem, esses tumores de boca, cavidade oral, de garganta, que é orofaringe e laringe, são tumores mais agressivos. Então, se não diagnosticado precocemente, além da sobrevida menor do paciente, impacta também na qualidade de vida. O paciente chega com um tumor avançado, são cirurgias grandes que às vezes precisa levar a mutilação para tirar o tumor e diminui muito a qualidade de vida do paciente. Então, no homem, o impacto é muito maior. Doutor Ricardo, o senhor fez referência aos fatores de risco para essa doença, para o câncer de pescoço e de cabeça. E eu faço uma pergunta aqui, né? Após esse questionamento do Beto sobre o estágio da doença, quais são os sintomas, doutor Ricardo? Quais são os primeiros sintomas que devem despertar uma atenção de homens e mulheres para buscarem um atendimento médico ou diante de uma desconfiança de que algo está errado no organismo? Porque muitas vezes nós temos aquele temor das pessoas de irem ao consultório médico naquela de dizer, olha, quem procura acha, então eu vou ficar aqui, mas essa história de ficar aqui acaba escondendo uma situação que pode se agravar ainda mais do ponto de vista da saúde. Então, qual o momento, quais são os sintomas que devem despertar a atenção para as pessoas irem ao consultório médico? Essa pergunta é muito importante. Então, qualquer paciente com uma lesão na boca, doutor, eu estou com a ferida na boca, certo? Ferida na boca. E principalmente se esse paciente tem fator de risco, é tabagista e etilista, esse paciente tem que procurar o médico logo para examinar, para ver se precisa fazer biópsia para diagnosticar. Né? Qualquer paciente com lesão na boca, uma ferida, e outra coisa, paciente com dificuldade de engolir. Paciente, doutor, eu não consigo, só consigo tomar água, leite líquido, eu não consigo comer uma coisa sólida, que é o que chama disfagia. Paciente com dificuldade para engolir, com dor no ouvido, que não melhora, em média, depois de 15 dias, e esse paciente tem fator de risco, porque tem várias doenças inflamatórias, uma amidalite, tudinho, que também pode dar esses sintomas. O que é que tem que ficar alerta? Paciente com esses sintomas, doutor, eu estou com uma ferida na boca há mais de 15 dias que não sara. Doutor, eu não consigo comer uma carne que dói a garganta. E ele tem epidemiologia de cigarro e álcool, esse paciente tem que ser investigado precocemente. Paciente quando aparece com aquela linfonódulo no pescoço, o gânglio que a gente chama popularmente no pescoço. Doutor, eu estou com esse gânglio no pescoço há um mês e não regride. Todo linfonódulo no pescoço, que é o chamado gânglio, quando é inflamatório, dentro de 30 dias, é para regredir com anti-inflamatório. Quando não regride, é uma suspeita de câncer, porque câncer não regride com anti-inflamatório com antibiótico. Então, paciente com caroço no pescoço, linfonódulo no pescoço, não regride, depois de 15 a 30 dias. Paciente com ferida na boca, paciente com queixo de dificuldade para engolir, paciente com rouquidão, que é o tumor laringe. Doutor, eu estou rouco há um mês. E essa rouquidão não melhora, porque a rouquidão tem outros fatores. Pode ter pólipos benignos, paciente com vocês como profissional da voz, professores, pode ter problema de rouquidão que não é câncer. Isso é comum quem é profissional da voz. O tratamento é outro, a fonoterapia, às vezes uma terapia menor, que é outra coisa. Mas o paciente, quando está com rouquidão há mais de 30 dias, que não regride, e ele diz que fuma, é um paciente que tem que ser investigado precocemente. Doutor Ricardo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral, com essa boa contribuição, com essas informações importantes para os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham neste momento pelas 28 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará, a partir da nossa FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, e também pelos ouvintes e internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Ceará Agora. Ao senhor, doutor Ricardo, eu desejo um bom dia e um bom trabalho. Um bom dia, eu que agradeço a vocês e todos os ouvintes. Estou à disposição. Grande abraço. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o cirurgião de cabeça e pescoço do Instituto do Câncer do Ceará e do Hospital São Raimundo, Ricardo Olinco. Final do nosso bate-papo político aqui, jornalista Beto Almeida. A você, aos nossos ouvintes, um bom dia, um bom trabalho, um grande abraço. Um grande abraço, Rosenô, e aos nossos ouvintes, um bom dia.